Dentro da nossa jornada de ler os Salmos todos os dias, eu te convido para fazer uma leitura dos Salmos e nós estamos hoje falando sobre o Salmo 2. Queria que você fizesse uma leitura e que depois voltasse aqui para a gente falar um pouco. Esse salmo fala do início da gestão do rei Davi. E quando ele começou a sua jornada, ele foi atacado. Na verdade, esse salmo tem uma métrica. Ele é dividido em 4 tempos e com 3 versículos em cada tempo. Assim como a árvore da vida, ela é dividida em 4 mundos. E nós temos questões terrenas, emocionais, espirituais, né? Nós temos todas essas divisões. Tanto que na psicogenealogia a gente trabalha 6 sefirás inferiores, que é o mundo das emoções. Então, nós temos o mundo terreno, o mundo das emoções, o mundo dos pensamentos e a nossa jornada espiritual. Esse salmo fala um pouco disso. E rei Davi, então, quando ele entrou na jornada, ele fala um pouco de que ele era atacado não só pela sua posição terrena, né? Mas também por suas ideias e por sua fé. Esse salmo fala muito disso, talvez da dificuldade que algumas pessoas têm em entender que a nossa jornada terrena precisa ser integrada com a nossa jornada espiritual. Porém, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele também dá um recado, né? Que na Bíblia também está escrito: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: tá, mas se Deus existisse, por que que ele permitiu que o holocausto acontecesse, por exemplo? E esse versículo aqui, esses salmos, ele fala exatamente disso, que os líderes terrenos, eles são funcionais para a vida. Eles também são filhos de Deus, né? Então, nós precisamos entender que se essa pessoa está no poder, ela tem uma função. Ela tem uma função para com o povo e para com as nações. E quando a gente fala em povo e nação, né? Nação é mais terreno, mais territorial. Povos, de acordo com a tradução do hebraico, ele fala até em cadáver. Em alguns momentos ele traduz para cadáver, ou seja, ele fala de uma dimensão além da matéria, uma dimensão espiritual, né? Nós somos uma nação entre pessoas que já viveram, que estão vivas e que virão. Isso é um povo, né? É um grupo de pessoas que transcende a questão da matéria. Então, esses salmos falam um pouco disso. E aí vamos levar para nossa vida diária. Muitas vezes nós nos colocamos diante da vida e somos atacados pelas nossas ideias, pela nossa fé, pela nossa caminhada terrena. E o que a gente faz? Né? Muitos recuam, tem medo de trazer o céu à terra, medo de falar de espiritualidade na sua vida terrena. E aqui rei Davi diz, né, e há uma mensagem divina, de que nós precisamos ser fiéis, né? Nós precisamos olhar para essa dimensão terrena que nós trilhamos, mas nunca sem associar o nosso chamado espiritual. Então, se nós estamos no topo de uma pirâmide, se nós estamos no ápice da gestão de uma empresa, se nós estamos no ápice de por exemplo, eu na psicogenealogia, né, diante dos meus colegas, meus antigos alunos que hoje são colegas, nós temos responsabilidades. E muitas vezes nós ascendemos e esquecemos que se nós ascendemos, nós temos muita responsabilidade em falar de espiritualidade, porque é esse o nosso foco na Terra. Sobe a cabeça e nós nos deixamos levar pelos reinados, né? Pelo glamour, pelo poder, pela ganância. Então aqui é uma reflexão do rei Davi em relação aos ataques, mas mais do que tudo, que a gente confie, né, de que se nós estamos num determinado lugar e temos determinado aprendizado, e esse aprendizado acontece porque nós viemos de determinada família, isso não é por acaso, né? Dentro daquilo que nós falamos ontem, é um pouco daquilo que a Bíblia fala de fé e que o hebraico traduz para emuná, acreditar. Então, muitas vezes nós estamos diante de um cenário de guerra, mas se isso está instalado no externo, é porque ele reflete o interno.
E nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade no lugar onde fomos lançados. E muitas vezes somos atacados, até como um desafio para ver se a gente pode ascender um degrau a mais, né? Imagine que se você está num determinado nível, você eventualmente é atacado pelas suas ideias e você diz, não, deixa eu recuar porque eu tenho medo, né? Porque aquilo que eu acredito não se consiste, né? Você não consegue estruturar essa forma de pensamento, você não consegue estruturar uma caminhada. É como se a vida dissesse, não tá pronto, não tá pronta, precisa um pouco mais. E esse um pouco mais, muitas vezes, são os grandes desafios que a gente passa. A gente confunde espiritualidade com anuência. Espiritualidade estruturada é quando a gente tem potência na nossa colocação diante da vida. E é isso que o rei Davi nos passa nesse salmo, número 2, Terrilim número 2. Bom, uma cápsula dos salmos para que a gente alimente aí o nosso corpo de luz. Me conta aí, como é que você está diante da sua caminhada terrena? Consegue fazer associações quando os outros falam, te atacam? Você se move? As suas estruturas balançam? Ou você está estruturado? Você está estruturado no acreditar quem você é e o que você veio fazer? É uma reflexão. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.